Olá, bem-vindo ao canal Fogo Vivo. Antes de mergulharmos no fascinante tema de hoje, já quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem você acha que pode se interessar. Essas ações fazem toda a diferença e nos ajudam a continuar trazendo conteúdos profundos e instigantes para você. Agora, prepare-se para uma imersão em um dos maiores mistérios artísticos e espirituais de todos os tempos. Há mais de meio milênio, um gênio incomparável deixou um enigma em uma parede de Milão que, mesmo transcorridos séculos, continua a intrigar estudiosos, historiadores e admiradores de arte. Trata-se de A Última Ceia, obra-prima de Leonardo da Vinci. Contudo, não é meramente uma pintura, é um verdadeiro quebra-cabeça visual e simbólico, repleto de referências que discutem fé, traição, destino e a fascinante complexidade da condição humana. Na parede do refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão, esse mural de dimensões monumentais, com quase 9 metros de largura, domina o ambiente e imediatamente chama a atenção de quem o observa. No entanto, seu verdadeiro diferencial não reside apenas em seu tamanho físico, mas na maneira engenhosa com que foi concebido, mesclando arte, ciência e misticismo. Leonardo não foi apenas um artista extraordinário. Também se destacou como cientista, matemático, engenheiro e pesquisador de anatomia. Essa sede de conhecimento se reflete em cada detalhe de A Última Ceia. Por meio de cálculos cuidadosos e aplicação de técnicas como perspectiva e claro-escuro, chiaroscuro, ele se propôs a criar uma cena tão intensa e realista que, mesmo hoje, desafia nossa percepção e nos leva a analisar com profundidade tudo o que vemos na pintura. As linhas arquitetônicas do teto, das paredes e até da própria mesa convergem para um ponto de fuga que se situa levemente à direita de Jesus, o que desloca o centro de interesse para a figura principal. Esse recurso faz com que Cristo se torne o ponto de maior destaque, uma escolha muito bem pensada para que o observador não tenha dúvidas sobre quem é o protagonista daquela cena. Ao fundo, janelas que permitem a entrada de uma luz suave parecem emanar um brilho ao redor de Jesus, substituindo o uso do halo tradicional, muito comum em representações religiosas de épocas anteriores. Esse sutil jogo de luz reforça a natureza divina de Cristo sem recorrer à iconografia explícita, aproximando-o de nós em termos de realismo e, paradoxalmente, enfatizando a mística de sua presença. A disposição dos discípulos não é acidental. Eles estão agrupados em 4 blocos de 3 pessoas, tendo Jesus sozinho no centro. Essa repetição do número 3, fundamental na teologia cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, aparece também em outros elementos da pintura, como nas 3 janelas atrás de Cristo. Essa construção visual nos conduz a simbolismos que remetem à Trindade, à harmonia e aos mistérios da fé. No entanto, talvez o aspecto mais impactante seja a maneira como Leonardo capturou as reações emocionais de cada um dos discípulos logo depois que Jesus anuncia que será traído por um deles. A partir desse instante, cada personagem revela no rosto e nos gestos um conjunto de sentimentos que vão desde a incredulidade e surpresa até a fúria e a tristeza. É, em si, um minucioso estudo psicológico das expressões humanas diante de um fato devastador. No extremo esquerdo da pintura, notamos Bartolomeu, Tiago Menor e André, que parecem em choque total com a notícia. Bartolomeu, inclusive, se apoia na borda da mesa, como se estivesse prestes a levantar para contestar o que acabou de ouvir. Mais ao centro, há uma das figuras mais polêmicas, Judas Iscariotes. Em versões anteriores dessa cena, outros pintores o representavam afastado do grupo,
ou com traços faciais inconfundíveis de vilania. Mas Leonardo optou por um retrato muito mais sutil. Judas está mergulhado em sombras, o que o diferencia discretamente dos demais, e segura uma pequena bolsa que, ao que tudo indica, contém as 30 moedas de prata recebidas por sua traição. Outro detalhe curioso é que Judas acaba de derrubar um saleiro, o que alguns interpretam como sinal de azar ou como metáfora de uma vida desperdiçada. Ainda mais expressivo é o momento em que Judas e Jesus quase tocam o mesmo pedaço de pão, aludindo diretamente ao episódio bíblico em que Cristo afirma que o traidor seria aquele que partilhasse o pão com ele. Longe de apresentar Judas como um vilão de desenho animado, Leonardo pinta uma figura ambivalente, tomada por conflitos interiores, que reflete a condição humana de lutar entre o certo e o errado. A seu lado aparecem Pedro e João, dois discípulos de importância inegável no Evangelho. Pedro, sempre impulsivo, visivelmente irritado, leva consigo uma faca que esconde por trás de seu corpo, deixando entrever uma reação de quem se sente na obrigação de proteger Jesus a qualquer custo. João, por outro lado, o mais jovem, revela uma expressão contrita, mistura de angústia e dor. Ele se inclina, perplexo, como se tentasse processar a grave revelação. Seguindo para a direita de Cristo, encontramos Tomé, Tiago Maior e Filipe. Tomé ergue o dedo indicador, simbolizando a dúvida que viria a se tornar célebre quando ele se recusaria a crer na ressurreição de Jesus sem antes ver e tocar em suas chagas. Tiago Maior abre os braços de forma enfática, enquanto Filipe mantém uma expressão que transita entre o espanto e a busca por explicação racional. Na extremidade direita, Mateus, Tadeu e Simão discutem intensamente, parecendo consultar-se mutuamente sobre os rumos dramáticos que aquele anúncio trará. Há também uma famosa controvérsia ao longo dos anos. A figura à direita de Jesus, que Leonardo retratou com feições delicadas e longos cabelos, sempre foi tradicionalmente identificada como João. Entretanto, na modernidade, ganhou impulso a tese de que essa imagem poderia ser Maria Madalena, hipótese que se popularizou principalmente depois da publicação de O Código da Vinci. Seus defensores apontam para traços femininos e a sugestão de uma letra M que se formaria entre essa figura e Jesus. Ainda assim, a maioria dos especialistas em arte contesta essa interpretação, ressaltando que Leonardo possuía o hábito de pintar figuras mais jovens com traços levemente andrógenos, algo perceptível em outras de suas obras, como São João Batista. Além disso, a presença de Maria Madalena na cena contradiria as tradições artísticas e os próprios relatos bíblicos que não mencionam sua participação na última ceia. Assim, o consenso geral é de que a pessoa ao lado de Cristo é mesmo João. Leonardo se apoiou em conceitos matemáticos e princípios de proporção para dar equilíbrio e harmonia ao conjunto, possivelmente fazendo uso das ideias do número áureo e da sequência de Fibonacci. Isso se manifesta na forma como ele estruturou a pintura, inclusive na distância entre os personagens, no posicionamento de objetos e nos espaços vazios. Cada elemento parece ocupar seu lugar exato, contribuindo para a sensação de unidade que se percebe ao contemplar o painel como um todo. Tudo funciona como uma orquestra bem ensaiada. A arquitetura, os corpos, os rostos, as roupas e a luz, de tal maneira que não há nada que pareça colocado ao acaso. Os objetos dispostos sobre a mesa são também repletos de significados. Os pães aludem à ideia da Eucaristia, representando o corpo de Cristo, enquanto o vinho tem relação direta com seu sangue derramado. Os gestos de cada discípulo atuam como pequenas chaves para decifrar suas atitudes e pensamentos. Pedro, com sua faca, já sinaliza o ímpeto de alguém que, mais tarde, cortaria a orelha de um soldado no jardim do Getsêmani para defender o Messias.
Tomé, erguendo o dedo, antecipa aquela postura questionadora em relação à ressurreição. Judas, com a mão parcialmente oculta, não só indica a reserva de quem carrega um segredo sombrio, mas também demonstra a tensão entre querer participar do grupo e já ter se vendido aos que condenariam Jesus. A última ceia, portanto, extrapola a condição de mera narrativa de um episódio evangélico. Ela dialoga conosco sobre a fragilidade, a lealdade, a deslealdade e a fé, fazendo-nos refletir sobre momentos em que também somos colocados à prova. Em cada discípulo, podemos encontrar reflexos de nossas próprias dúvidas, angústias e vontades de acertar. Apesar da cena ter ocorrido em um passado remoto, as emoções capturadas por Leonardo permanecem incrivelmente atuais, pois falam de uma humanidade que oscila entre o bem e o mal, entre a crença e a descrença. Mais do que isso, a pintura carrega um legado espiritual que nos confronta com a pergunta: como reagimos diante da possibilidade de trair aquilo que acreditamos? Judas não é representado como um monstro exilado do grupo. Ele está lado a lado com os companheiros, partilhando do mesmo momento sagrado e ainda assim pronto para o ato de traição. Há algo de muito humano em Judas. Sua hesitação, seu conflito moral, sua culpa implícita. Isso nos faz pensar em quantas vezes, em nossas próprias vidas, convivemos com escolhas que parecem nos conduzir a caminhos de arrependimento ou remorso. Outro ponto interessante é a enorme atenção que o público vem dando ao longo das décadas a cada detalhe possível nesta obra. A arte de Leonardo desperta teorias e conjecturas quase sem fim. É como se o próprio gênio renascentista tivesse nos convidado a decifrar os segredos que ele deixou espalhados em cada traço. No entanto, precisamos ter cautela para não cair em interpretações exageradas ou que vão contra o que se sabe sobre a história da arte e sobre as fontes bíblicas. Muitas vezes, a simplicidade de certos elementos revela-se mais fiel ao contexto da época que grandes hipóteses conspiratórias. Essa ligação íntima entre arte e fé faz de A Última Ceia uma obra eternamente instigante. Para muitos, ela é uma janela aberta para o conhecimento mais profundo das Escrituras. Se cada expressão e cada objeto tem um significado, será que os textos bíblicos, por sua vez, não guardam também diversos simbolismos prontos para serem explorados? Nesse sentido, a própria Bíblia é uma fonte inesgotável de mistérios. Passagens aparentemente simples ganham uma nova vida quando comparadas com as representações artísticas. E é justamente essa busca pelo sentido, pela verdade e pelos ensinamentos ocultos que pode nos aproximar cada vez mais de uma compreensão maior do propósito divino em nossas vidas. Se tudo isso despertou em você o desejo de continuar investigando, de desvendar os segredos que a Bíblia tem a nos revelar e de compreender como essas revelações podem impactar diretamente o nosso cotidiano, convidamos você a seguir acompanhando o canal Fogo Vivo. Exploramos os mistérios que a tradição bíblica e a história cristã trazem, analisamos passagens, discutimos contextos históricos e culturais e buscamos sempre iluminar aqueles trechos mais desafiadores ou pouco comentados. É uma jornada de descoberta que pode expandir nossa visão de mundo e solidificar nossa fé. Assim, além de mergulhar na mente enigmática de Leonardo da Vinci, podemos alargar nosso entendimento acerca das narrativas sagradas, conectando episódios, personagens e símbolos. Cada descoberta pode lançar luz sobre quem somos e o que nos move. Quando passamos a observar como as revelações divinas foram interpretadas na arte, compreendemos também uma parte da evolução do pensamento religioso, da forma como as pessoas no passado e no presente se relacionam com o transcendental. Em tempos modernos, em que tantas vozes competem pela nossa atenção,
Descobrir a profundidade das Escrituras por meio de uma ponte artística como a Última Ceia torna-se uma experiência única e transformadora. Gostaríamos muito de saber como você percebe todos esses detalhes e significados. Deixe seus comentários, compartilhe suas teorias ou suas impressões pessoais. Ao ler cada comentário, sentimos que a nossa comunidade se enriquece. Cada insight, cada ponto de vista diferente nos ajuda a ver a obra de Leonardo, bem como os textos bíblicos sob novas perspectivas. E quanto mais pessoas participam, mais intenso se torna esse processo de troca e aprendizado. A Última Ceia, afinal, transcende o fato histórico para falar ao nosso coração. Ela nos faz lembrar de que a vida é cheia de escolhas, desafios e oportunidades de demonstrar lealdade àquilo que consideramos sagrado. Também aponta para a esperança de renovação e reconciliação, pois mesmo ante a traição, Jesus não deixa de expressar amor e compaixão. Tal paradoxo de uma cena de anúncio de traição mesclada com a expectativa do sacramento sintetiza uma das essências do cristianismo: a chance de recomeçar, de ser perdoado, de retornar ao caminho certo, ainda que percamos o rumo. Por tudo isso, ficamos felizes que você tenha chegado até aqui. Esperamos que esse panorama desperte em você o desejo de pesquisar mais, não apenas sobre a obra de Leonardo e a genialidade renascentista, mas também sobre as histórias e lições profundas que a Bíblia oferece. Continue conosco, acompanhe o canal Fogo Vivo. Ative o sininho para receber as notificações. E se ainda não fez, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com mais pessoas que possam se interessar por esses temas. Junte-se à nossa busca pelos segredos que permanecem escondidos nas entrelinhas das Escrituras, mas que, quando revelados, trazem luz ao nosso presente e apontam caminhos para o futuro. Assim como Leonardo construiu essa obra-prima repleta de detalhes ocultos, cada um de nós também escreve, dia após dia, a própria história. Somos convidados a refletir sobre o que carregamos em nossas bolsas, como Judas carregava as moedas, e sobre quais sacrifícios estamos dispostos a fazer em nome de algo maior. Se quisermos, a arte e a fé podem nos conduzir a entendimentos mais profundos e nos aproximar ainda mais de um sentido de comunhão, tanto com o divino quanto com nossos semelhantes. Portanto, sinta-se acolhido nesta comunidade crescente. A cada nova descoberta, temos a oportunidade de nos maravilhar com o passado e de aprender lições valiosas para o presente. Que esta reflexão sobre a Última Ceia ajude você a enxergar nos pequenos detalhes a grandeza de uma mensagem que atravessa séculos, superando as barreiras do tempo e dos estilos artísticos, para continuar falando aos nossos corações e mentes. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que mais chamou sua atenção na obra ou sobre qualquer dúvida que tenha ficado. Agradecemos a sua presença e nos vemos em breve, nos próximos conteúdos do canal Fogo Vivo, onde prosseguimos na exploração dos mistérios e tesouros que o texto bíblico nos reserva. Há muito ainda a ser desvendado e queremos sua companhia nessa emocionante jornada de fé, conhecimento e renovação. Lembre-se, toda grande aventura espiritual começa com a disposição de investigar e descobrir novas perspectivas. Que possamos juntos encontrar inspiração nas pinceladas geniais de Leonardo da Vinci e nas palavras que atravessaram milênios para chegar até nós, contando histórias de amor, esperança, redenção e, sim, de traição e dor. Em meio a tudo isso, podemos fortalecer nossa fé e expandir a nossa compreensão do que realmente importa na vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.